É manhã no campo. Mais um dia começa para milhões de brasileiros que vivem nas propriedades rurais do país. Essa vida em contato com a natureza é o cenário perfeito daquilo que é considerado por muita gente como uma vida realmente saudável. Mas, infelizmente, nem tudo é bem o que parece. E os problemas começam exatamente aqui, quando uma simples descarga de vaso sanitário é acionada. Com esse gesto, milhares e milhares de litros de água limpa são mortalmente contaminados por germes patogênicos. Olhando assim, não parece. Mas uma análise microscópica revela a impressionante contaminação das águas que abastecem toda a zona rural brasileira. Para você entender melhor o problema, observe como funciona um típico banheiro de uma casa rural. Como não há rede de esgoto nos campos, os proprietários cavam buracos no solo para receber as águas que saem dos vasos sanitários. São as chamadas fossas, que normalmente são buracos cobertos com tampas de madeira ou concreto, como essa aí que você está vendo. Nas fossas, as fezes e a urina ficam depositadas, tornando o local um verdadeiro criadouro de bactérias, vírus, protozoários e insetos, como moscas, baratas e escorpiões. Esse reservatório de doenças acaba se infiltrando no subsolo e contaminando o lençol de água que abastece os poços caseiros. E é justamente essa água que depois vai ser consumida nas casas e plantações vizinhas. Isso sem falar nos riachos e córregos que acabam contaminados, disseminando doenças para áreas mais distantes, incluindo as cidades. Esse problema gerado pela ação do homem tem origem na sua própria fisiologia. Nos intestinos humanos vive uma quantidade incalculável de bactérias. Basta dizer que em apenas 1 grama de matéria intestinal existem cerca de 100 milhões de micróbios. Muitos desses germes resistem ao processo digestivo e sobrevivem no bolo fecal. Muitos desses micro-organismos são patogênicos, ou seja, transmitem doenças ao ser humano. São chamadas doenças feco-orais aquelas causadas pela ingestão de água contaminada com fezes ou urina. Ao todo, são várias doenças que se originam dos micróbios presentes nas fezes. Algumas delas bastante conhecidas, tais como desinteria, salmonelose, cólera, leptospirose, gastroenterite, meningite, hepatite, giardíase, amebíase, diarreia, esquistossomose, entre outras. São doenças graves e até mesmo fatais. Mas apesar dessa constatação, o risco de disseminação não para de crescer. No Brasil, cerca de 25 milhões de pessoas vivem em propriedades rurais, sendo que 90% dessa população não possui sistema de saneamento básico adequado. Multiplicando os números de usuários, é possível estimar o assustador potencial de contaminação diária dos mananciais de nosso país. Dados do Ministério da Saúde revelam que a falta de água tratada e de esgoto sanitário comprometem drasticamente a saúde da população. Estima-se que 70% das internações hospitalares realizadas no país estão relacionadas às doenças transmitidas por águas contaminadas. E a solução para esse complexo problema pode ser encontrada aqui, na própria natureza. E o personagem principal dessa história é este aí, o bovino. O gado e outros herbívoros utilizam a ajuda da flora intestinal para digerir a complexa matéria que é o capim. São os ruminantes, que possuem um tipo diferente de estômago, o chamado rumen. No rumen existe uma flora de micróbios benéficos que atua como uma verdadeira usina de transformação. Graças à ação desses agentes, a celulose do capim é decomposta em outro tipo de matéria orgânica muito mais fácil de ser assimilada pelo organismo do animal. Esse processo é conhecido como biodigestão, ou seja, uma decomposição realizada por espécies vivas, que são as bactérias, os fungos, os vírus e os protozoários. O mais interessante é que esses poderosos germes biodigestores continuam ativos mesmo após serem expelidos nas fezes do animal. Por isso,
O esterco do gado pode ser utilizado como inoculador para digerir a matéria orgânica patogênica que contamina a água. Da mesma maneira que fermenta e transforma o alimento do gado, os micróbios do rumen também podem fermentar e decompor os resíduos de alimentos na água que sai dos banheiros rurais. Esse processo é a chamada fermentação, que ocorre através da atividade microbiológica. É aqui que entra o trabalho de pesquisa da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Este é Antônio Pereira de Novaes, veterinário e pesquisador. Há muitos anos, vem pesquisando o processo da biodigestão. Nos laboratórios da Embrapa, Novaes desenvolveu a tecnologia que vem revolucionando o tratamento do esgoto sanitário nas propriedades rurais. A fossa séptica biodigestora. A fossa séptica biodigestora, ela foi desenvolvida para tratamento de doenças na área rural, que são as doenças transmitidas pela contaminação do lençol freático que abastece o poço da própria residência, né? O sistema de fossa normalmente utilizado na roça é um buracão que permite a infiltração desse material, desses excrementos, contaminando o lençol freático, né? E é um sistema que foi baseado no sistema de biodigestão desenvolvido na Índia e muito utilizado na China, que hoje tem mais de 100 milhões de biodigestores, só para tratamento de esgoto, com o objetivo de evitar as doenças que a gente chama de feco-orais, ou seja, aquelas que são adquiridas através das fezes por ingestão de água contaminada. Já funcionando em centenas de localidades em todo o país, a fossa biodigestora da Embrapa é um sistema de simples instalação e simples manutenção. E os resultados são surpreendentes. Essa fossa da Embrapa realmente é um sucesso. Nós temos aqui várias, a mais antiga já vai completar 5 anos de instalação. Essa instalação qualquer pessoa com o mínimo de habilidade faz. E a manutenção é apenas uma vez por mês, reabastecê-la com um balde de esterco bovino fresco. Fora isso, não há manutenção. A tecnologia envolve um conjunto de 3 câmaras, conectadas entre si através de tubos e conexões. Esse conjunto é conectado à tubulação do vaso sanitário, de onde recebe a água da descarga afluente junto com os dejetos. Nas 2 primeiras caixas, ocorre o processo da biodigestão, ou fermentação. A terceira caixa serve para coletar o material líquido que chega purificado e totalmente livre das impurezas, o chamado efluente. Enterradas no solo e tampadas, as 3 caixas funcionam como usinas de fermentação anaeróbica, livres da ação do oxigênio. Repare como é simples o funcionamento da fossa séptica biodigestora. O sistema inicia na primeira válvula de retenção, que é aberta para a colocação de 10 litros de esterco bovino fresco diluído em cerca de 10 litros de água. Em cerca de 10 litros de água, a colocação dessa mistura deve ocorrer todo mês. Agora observe o que acontece dentro das caixas. O esterco bovino é depositado na primeira câmara. Depois, com o acionamento da descarga do vaso sanitário, os excrementos humanos são levados até a fossa biodigestora, onde entram em contato com o esterco. É neste momento que inicia o processo de decomposição. Vamos ampliar a imagem para enxergar a atividade microbiológica. O que você está vendo é um processo de fermentação. A ação dos germes do esterco do ruminante começa a eliminar os germes das fezes humanas. Aos poucos, toda a matéria orgânica patológica é transformada em matéria limpa, isenta de coliformes fecais. Essa decomposição libera um tipo de gás, o gás metano. Para que esses gases não acumulem dentro das câmaras, cada uma delas possui um escape de gases, como essa que você está vendo na imagem real. Depois que sofrem a biodigestão, os excrementos vão ficar preferencialmente no fundo da caixa. Quando a válvula da descarga é novamente acionada, essa matéria digerida passa pelo sifão e atinge a segunda caixa. Aqui, a atividade de fermentação continua, mas o processo de digestão já está bem mais avançado. Comparando a movimentação dos germes digestores nas 2 câmaras, é possível perceber que na segunda, a movimentação microbiana é bem menor.
Isso é sinal de que há menos material orgânico para ser decomposto. Repare na imagem real. Essa movimentação que você pode ver é promovida pelos organismos vivos que estão trabalhando na fermentação. As manchas verdes se formam como produto da movimentação dos gases. Agora, observe o que ocorre dentro da segunda câmara. Note que a movimentação dos germes aqui é bem menor. Há inclusive menos liberação de gases. Quando o líquido atinge a terceira câmara, o que temos é o chamado efluente. Além de livre de germes patogênicos fecais, esse produto é um autêntico adubo orgânico líquido. Essa é a grande surpresa de todo o sistema. Além de descontaminar a água que sai do banheiro das casas, a fossa biodigestora ainda produz um biofertilizante de excelente qualidade. Para comprovar a eficiência da descontaminação, os técnicos da Embrapa colheram material na terceira câmara para análise em laboratório. Aí está uma amostra do efluente final. As análises microbiológicas comprovam que o material está totalmente livre de coliformes fecais. Isso significa a ausência de germes patogênicos. A legislação permite valores até 1000 unidades de coliforme fecal por 100 ml. Assim, fica comprovada a eficiência da descontaminação. Mais um dia termina no campo. Também está chegando ao fim o grave problema de saneamento básico na zona rural. Já não foi dito por Lavoisier que na natureza tudo se transforma? Seguindo esse princípio, a Embrapa transformou poluição em adubo para a natureza. E essa transformação qualquer um pode fazer. Quer ver só? Comece escolhendo o local para instalar a fossa. Escolha um local seco que fique um pouco abaixo do nível do vaso sanitário e distante do lençol freático e de qualquer outro curso de água normal. Cave um buraco de mais ou menos 2 metros de largura, aproximadamente 60 centímetros de profundidade e 6 metros de comprimento. Entre cada caixa deve ser respeitada uma distância mínima de 50 centímetros. A borda superior da caixa deve ficar a 5 centímetros acima do nível do solo. Lembre-se que é importante manter os buracos livres de umidade. As 3 câmaras são 3 caixas d'água de 1000 litros que podem ser facilmente encontradas nas lojas de material de construção. As caixas devem ser de fibrocimento ou fibra de vidro. Mas antes de serem enterradas, as caixas são preparadas para serem conectadas entre si. Cada caixa tem que receber um furo de 4 polegadas de entrada e um furo de saída para a tubulação de 4 polegadas. As 2 primeiras caixas são furadas na parte superior, em ambos os lados. A terceira caixa recebe um furo na parte superior e outro na parte inferior. O furo da parte inferior deve ser de 2 polegadas. A ligação entre as caixas é feita por tubos de conexão PVC de 4 polegadas. Para evitar vazamentos, são instalados anéis de borracha de 100 mm com auxílio de silicone. No meio das conexões, são instalados 2 T's de inspeção para desentupir o sistema caso necessário. No interior das caixas são colocados tubos com curvas de 90 graus longa. Esses tubos curvos vão funcionar como sistema de sifão. Por isso, é importante que eles cheguem até aproximadamente 5 dedos do fundo das caixas. Na última caixa, a conexão deve ser ligada a um registro de esfera. É por esse registro que o efluente líquido vai sair, quando a topografia do terreno permitir. As caixas preparadas são colocadas no buraco. Após as caixas estarem conectadas entre si, começa a ser feita a conexão do vaso sanitário com a primeira caixa. O cano de saída do vaso vai ser diretamente ligado na entrada do sistema. Para essa ligação deve ser utilizado o tubo de PVC para esgoto de 100 mm de diâmetro. Logo na entrada da primeira caixa, também é preciso instalar uma válvula de retenção. Esse é o local que será aberto periodicamente para a colocação do esterco fresco diluído em água. Depois de enterradas e conectadas as caixas, é hora de cuidar das tampas. As tampas das 2 primeiras caixas devem ser furadas para receber um sistema de alívio de gases formados na biodigestão. Esse sistema é composto de um cap de PVC soldável de 25 mm de diâmetro conectado a uma tubulação de igual calibre. Esse cap deve conter no mínimo 4 furos de 2 mm para dar vazão aos gases acumulados.
próximo passo é pintar as duas primeiras tampas de preto. A cor negra ajuda a absorver o calor dentro das câmaras. É fundamental manter o sistema livre de oxigênio. Por isso, as bordas das tampas têm que ser completamente vedadas com borrachas especiais, utilizadas comumente em porta de automóvel. As tampas são muito frágeis, por isso devem ser manuseadas com cuidado para não rachar ou quebrar. Para finalizar a instalação, é preciso posicionar uma cerca em torno do sistema. Essa cerca é fundamental para proteger a tampa da fossa de rachaduras promovidas por pessoas, máquinas e animais. Agora, a fossa séptica biodigestora já está pronta para ser utilizada. Basta colocar a mistura de esterco bovino fresco com água na primeira caixa através da válvula de retenção. Esse abastecimento tem que ser renovado uma vez por mês. Vale lembrar que só deve ser utilizado o esterco fresco, colhido logo após a defecação do animal. A fossa biodigestora é um sistema prático e que rende vários benefícios. Eu resolvi instalar a fossa aqui por causa é uma economia para usar o adubo, para a gente ter o pomar perto, usa a água da fossa no pomar. Já faz 5 anos que a gente está com ela instalada, até agora não me deu problema. É uma coisa muito boa. Uma família é composta em média por 5 pessoas. Ao utilizar o banheiro, cada um aciona pela descarga cerca de 10 litros de água. Isso resulta em cerca de 50 litros de água e resíduos lançados diariamente na fossa séptica. Com essa demanda, o material depositado nas caixas fermenta por aproximadamente 20 dias. Esse período é suficiente para uma completa biodigestão. A fossa séptica biodigestora não libera odores desagradáveis quando em perfeito funcionamento. Quando em funcionamento adequado, a fossa séptica biodigestora não necessita de limpeza das caixas. E por isso, as 3 únicas recomendações são: é necessário repor o esterco fresco com água todo mês. O vaso sanitário da casa tem que demandar de 6 a 10 litros de água por descarga, não mais do que isso. Como depende de micróbios para funcionar, o sistema não pode receber nenhuma espécie de sabão ou detergente. Apenas o vaso sanitário pode ser ligado à fossa séptica biodigestora. O vaso sanitário pode ser limpo periodicamente, mas é preciso evitar o uso de cloro e pastilhas de desinfetantes no vaso. Água limpa de volta para a natureza. Ou, se você preferir, nutrição para plantas. Como você já viu, o efluente que sai das fossas biodigestoras é um poderoso adubo orgânico. Agricultores como o Sr. Aleudo utilizam esse biofertilizante para adubar 20 hectares em sua fazenda. E os resultados são surpreendentes. O uso do efluente da fossa da Embrapa no pomar está mais do que provado nesse pé de limão, que tem recebido o efluente há pouco tempo, coisa de um pouco mais de ano. Vocês podem ver o aspecto da planta e também o fruto, pelo tamanho e pelo número muito grande, vê-se que tem sido mais do que satisfatório. E esse pé só tem recebido o efluente nesse último ano. É indiscutível o melhor desempenho das plantas adubadas com o efluente. Proporcionando uma enorme economia para os agricultores, o efluente aumenta a produtividade e sai a custo zero. Totalmente apto para ser utilizado em todos os tipos de fases de culturas agrícolas, esse adubo orgânico tem se revelado uma excelente fonte de nutrientes para as plantas. Os pesquisadores da Embrapa analisam amostras e comprovam a presença de vários elementos químicos na solução e qualidade de matéria orgânica através de técnicas avançadas. Cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, potássio e principalmente nitrogênio. Mas o mais importante de tudo isso é que, além dos nutrientes necessários para a planta, o biofertilizante também enriquece o solo com a mais autêntica matéria orgânica. Em muitos locais, o solo é considerado pobre em capacidade de fornecimento de nutrientes para as plantas. A matéria orgânica é muito importante para aumentar essa capacidade nutricional. E o efluente
é altamente rico em matéria orgânica, o que aumenta e muito a característica de fertilidade do solo. Esse é o grande segredo da grande produtividade das plantas tratadas com o biofertilizante da fossa biodigestora. Para manipular o efluente, o processo é bem simples, já que o líquido sai pronto para a aplicação. Recomenda-se apenas o uso de sapatos fechados nos pés e luvas de borracha nas mãos. O recipiente utilizado não deve ter outros usos pessoais. O efluente pode ser colhido com balde, bomba, lele ou por simples gravidade, caso o terreno permita. Quando não se deseja aproveitar o efluente como adubo, o líquido pode ser filtrado e descartado. Para isso, pode ser montado um simples filtro de areia dentro da terceira câmara. Uma construção muito simples que permite a saída da água sem o excesso de matéria orgânica suspensa. Veja como é fácil. Basta colocar uma tela de nylon tipo mosquiteiro no fundo da caixa. Sobre ela, uma camada de pedra britada número 3. Depois, outra camada de pedra britada, agora de número 1. Por cima das pedras, coloca-se novamente a tela de nylon fina tipo mosquiteiro. Finalmente, despeja-se areia fina lavada, o que vem a ser a camada superior do filtro. O filtro de areia retém as substâncias mais grossas e a água sai límpida no final do percurso. Apesar de límpida, a água não deve ser utilizada para a alimentação animal. E água limpa é sinônimo de saúde completa. Se a água que sai das casas está descontaminada, meio caminho já foi andado. Agora falta cuidar da água que entra nas casas da zona rural. Como você já sabe, nas cidades, a água é tratada antes de ser encanada e distribuída aos consumidores. Mas no campo, esse tratamento não ocorre. Então, o que se recomenda é a cloração periódica das caixas d'água instaladas. A dificuldade deste processo de descontaminação acaba fazendo com que os moradores se desanimem e desistam de tratar a água de consumo tal como é recomendado. E aqui, novamente, a tecnologia da Embrapa vem facilitar a vida do homem no campo. E os problemas de cloração da água passam a ser histórias do passado. Desenvolvido pelos pesquisadores, o clorador Embrapa é simples de montar, barato e muito fácil de usar. Preste atenção no esquema de montagem do clorador. Um tubo de PVC de 25 milímetros de diâmetro e cerca de 10 centímetros de comprimento incorporado a uma conexão T. Nas outras extremidades do T, outros tubos de PVC de 25 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. Sobre o T, um registro de esfera de 3/4 de polegada. Acima do registro de esfera, um tubo de 25 milímetros de diâmetro e cerca de 10 centímetros de comprimento. Completando a camada superior do kit, uma bucha de redução de 60 por 25 de diâmetro. Na extremidade horizontal esquerda do sistema, mais um T é colocado para o encaixe de uma torneira de jardim de meia polegada. Na extremidade horizontal direita do sistema, encaixe um registro de esfera de 3/4 de polegada. Unidas as conexões, o clorador já está pronto para ser colocado. Esse kit deve ser instalado na tubulação que fica entre a captação da água e o reservatório. Assim, no meio do caminho, e antes de subir até a caixa, a água vai ser tratada. Veja agora como é fácil utilizar o clorador. Primeiro, o usuário deve adquirir cloro granulado, de preferência estabilizado. Esse produto pode ser encontrado em lojas especializadas em piscinas. A primeira operação consiste em fechar o registro para interromper a entrada de água nova no sistema. Mas ainda sobrará pressão no cano. Então, abra a torneira na outra extremidade para aliviar essa pressão que vem da caixa d'água. Na sequência, o registro do clorador deve ser aberto e o sistema alimentado com cloro. Basta despejar no clorador uma colher rasa de café de cloro granulado. Após o despejo, o receptor de cloro deve ser lavado e depois fechado. Finalmente, o registro de entrada de água deve ser aberto. A água que entra empurra o cloro para o reservatório e 1 hora depois, ela já estará totalmente isenta de germes. Diariamente, o consumidor pode conferir se a sua água está clorada na dosagem ideal. No mercado de piscinas, há um kit de medição de cloro que também pode ser usado com muita facilidade.
Sempre que necessário, o clorador deve ser utilizado. Tão fácil que qualquer um pode tratar, basta querer. Para armazenar o cloro em casa, é recomendável colocá-lo em local seco, vedado e fora do alcance das crianças e animais. E daqui pra frente é só alegria. Água limpa que sai, água limpa que entra. Isso sim é que é saúde, pra dar e vender.